Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele que eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, dia 26 de dezembro de 2024, às 19h04, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos, estamos de volta aqui em nome de Jesus Cristo, irmãos. Estava colocando aqui o cabo da internet, né, para não dar nenhum problema. Já tivemos aqui uma pequena interrupção na internet, mas eu creio que já está resolvido aqui em nome de Jesus Cristo. E nós estamos começando excepcionalmente nessa quinta-feira mais um estudo bíblico da palavra, viu, irmãos? Lembrando que hoje estamos fazendo na quinta-feira somente por causa do período de festas, né? Como as festas aí de fim de ano e de Natal estão caindo na terça-feira, então nós buscamos essa direção de Deus para transferir o estudo para as quintas-feiras, né? Para não ficarmos devendo o estudo bíblico, começar o ano atrasado, né? Não é bom. Então vai ser essas 2 semanas na quinta-feira, mas logo depois já volta ao normal, porque terça-feira que vem já temos o culto da virada na terça-feira, amém? Então vamos estar aí encerrando o 4º trimestre e eu creio que vai ser bênção do Senhor para as nossas vidas. Também não pude dar o estudo semana passada, porque estava com a minha garganta bastante inflamada, irmãos. Mas Deus já deu a vitória, né? Não estou ainda 100%, mas já estou melhorando e nós cremos que esse estudo vai ser uma bênção do Senhor para as nossas vidas, amém? Então, sem perda de tempo, já vamos aqui começar, irmãos, essa lição de hoje. Já vou estar colocando aí na sua tela a lição número 12,
que é a nossa penúltima lição. Enquanto os irmãos vão entrando aí, vamos apresentando a lição de hoje. Lição número 12, que é a nossa penúltima lição. A lição número 12 tem como título A Promessa de Vida Abundante. É a nossa penúltima lição e semana que vem, se Deus quiser, nós encerraremos esse quarto trimestre e até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus! O quarto trimestre tem como título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém? Glória a Deus! Daqui a pouco eu já vou estar apresentando aqui também a nova revista. Vou estar apresentando a nova lição daqui a pouquinho para os irmãos conhecerem e os irmãos já se programem aí para estar encomendando a próxima revista também. Glória a Deus! Vamos para o texto áureo, e o texto áureo da lição vai dizer, está em João, capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz, Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Hoje nós vamos aprender o que significa essa vida com abundância que Jesus prometeu para todos nós. Amém? Jesus, ele prometeu nos dar vida e vida com abundância. Então nós vamos aprender o que significa isso. Vamos para a verdade prática. A verdade prática já está aí na sua tela. E a verdade prática diz: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Então aqui nós já aprendemos algo importante, irmãos. A promessa de vida abundante que Deus tem para as nossas vidas é uma promessa condicional. Nós já aprendemos aqui que existem promessas condicionais e promessas incondicionais. Então essa promessa condicional de Deus, essa promessa de vida abundante, é para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Então não é de qualquer jeito, né? Que a gente recebe essa vida com abundância. Nós temos que ter um relacionamento com Deus de maneira plena. Então vamos lá. A leitura bíblica está em João, capítulo 10, versículo 7 ao 18. E nós já vamos também para a apresentação da lição. Essa lição tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. Segundo objetivo, conceituar e explicar a vida abundante. E o terceiro objetivo, elencar o que identifica a vida abundante. Vamos agora para a introdução. E a introdução diz: quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. 2 coisas aqui, né, que nós já podemos destacar aqui, irmãos. Que a vida abundante, ela preenche lacunas nas nossas vidas. Nós aprendemos, né, nós sempre aprendemos que existe um vazio dentro de nós. E esse vazio, este local vazio, só pode ser preenchido por Deus, irmãos. Nada neste mundo pode preencher o lugar que somente Deus pode ocupar e preencher nas nossas vidas. E a vida abundante é que vai nos capacitar para nós termos esse vazio da alma, esse vazio do espírito, né? Esse vazio da nossa essência preenchido somente com a vida abundante. Muitas vezes nós podemos até estar em igreja, frequentando a igreja, irmãos. Muitas vezes nós podemos até nos denominar crentes, evangélicos, mas ainda assim sentir um vazio. Ainda assim não ter esse vazio preenchido. Por quê?
Porque como nós dissemos aqui no começo, a vida abundante, ela preenche todos os espaços que está vazio na nossa vida. E para termos essa vida abundante, é necessário termos uma comunhão plena com Deus. Uma plenitude do Espírito nós precisamos experimentar. A vida abundante não tem como nós experimentarmos de qualquer maneira. Se nós vivermos uma vida relaxada espiritualmente, não vai ter como experimentar essa vida. Se nós formos observar nas igrejas em geral, muitas vezes nós vamos presenciar e vivenciar isso, né? Muitas vezes pessoas na igreja, mas vivendo uma vida vazia, vivendo uma vida muitas vezes incompleta, vivendo uma vida muitas vezes triste, amargurada, depressiva, ansiosa. Por que, pastor William, isso acontece? Isso acontece justamente por muitas vezes a pessoa não está ali vivendo uma vida plena em Deus. Vivendo uma vida ali em comunhão com o Espírito, na plenitude do Espírito Santo. Com isso, essas lacunas vão continuar. Com isso, esse vazio vai permanecer. E aí mesmo, muitas vezes, nós estando na igreja, vivenciando a igreja, nós podemos muitas vezes presenciar vidas passando por isso. Por quê? Porque não estão experimentando dessa vida, que é uma vida com abundância. Nós vamos aprender daqui a pouquinho o que significa essa abundância, o que é abundância, né? E o que significa a vida com abundância. Então eu destaquei aqui, para termos essa vida com abundância, essa vida só é possível mediante um relacionamento pessoal com Jesus. Somente através de um relacionamento pessoal com Jesus é que podemos experimentar essa vida e vida com abundância, irmãos. Porque nós fomos criados para esse relacionamento. Deus, quando criou o homem, ele soprou o fôlego de vida no homem. Esse fôlego de vida foi o que preencheu o homem por completo. Porque Deus criou o homem, né? Nós aprendemos ali que Deus criou o homem do pó, modelou ali o homem, irmãos, criou ali todas as características do homem, criou tudo que o homem precisava fisicamente, mas faltava algo. Faltava algo para completar o homem. Faltava algo para preencher o homem. E o que Deus preencheu o homem, irmãos? Com o fôlego de vida. Deus soprou do seu fôlego, da sua essência no homem. Isso completou o homem. Mas nós sabemos que o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, irmãos, aí houve uma separação. Uma separação do homem para com Deus. E quando houve essa separação, esse rompimento da relação do homem para com Deus, aí esse vazio retornou para dentro do ser humano. Então veja que para nós recuperarmos, irmãos, essa essência de Deus, aquilo que vai nos completar, para recuperarmos isso, somente com a comunhão plena com o Espírito Santo, somente com a comunhão plena com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos explorar isso mais um pouquinho, né, no decorrer da lição. Quero cumprimentar aí toda a minha família, né, que já está aí, minha esposa, meus filhos. Cumprimentar a Júlia, né, a levita Júlia que está aí também. Nossa diaconisa Daniele, nosso levita também João Kleber, né? Nossa irmã Maria Alice e nosso levita também Jesuíno. Que Deus abençoe a vida de todos, né? Sabemos que fim de ano, todo mundo aí nas suas correrias, né, irmãos? Mas nós temos que completar nossa missão de dar o estudo bíblico e que os irmãos possam receber essa bênção até o fim, em nome de Jesus. Então vamos avançar, irmãos? Vamos avançar aqui para o tópico 1. Tópico 1, subtópico 1. Tópico 1 tem como título: Jesus, a fonte de vida abundante. Subtópico 1, a fonte de verdadeira vida. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível e tudo o que a ovelha necessita será encontrada em Deus. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Vamos comentar aqui em duas partes
esse tópico 1, a primeira parte fala que Jesus, ele é o bom pastor. Nós somos considerados, né, ovelhas. E Jesus, ele é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, o bom pastor, irmãos, ele faz de tudo para que as ovelhas sejam protegidas, guardadas e sejam alimentadas. Ele faz de tudo para que as ovelhas tenham vida e tenham vida com abundância. Quando nós lemos que Jesus, ele é o bom pastor, logo nós nos lembramos dos Salmos 23. E eu quero aqui, irmãos, trazer algo para as nossas vidas através dos Salmos 23. Vamos ler aqui os Salmos 23, versículo 1 até o versículo 4. Olha só que interessante, irmãos. Olha só a revelação que Deus tem para as nossas vidas através desses Salmos. Salmos 23, 1 em diante, a palavra de Deus diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem uma tradução também, irmãos, tem uma versão. Se a gente for explorar o original da Bíblia, o original em hebraico, tem uma versão que fica melhor para a gente entender o que significa isso. Tem uma versão que diz assim, ó: O Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Tá vendo, irmãos? O Senhor é o meu pastor. Tá vendo que muda o sentido? O Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Já mudou um pouquinho, né, o sentido? Nosso pastor Evaldo tá aí também, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos. O Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Porque se a gente for pegar esse versículo, nós podemos muitas vezes entender ele de forma distorcida. Se a gente pegar só essa versão, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aí nós vamos ter a tendência de pensar que não vai nos faltar nada. Que não vai nos faltar dinheiro, que não vai nos faltar casa, que não vai nos faltar carro, que não vai nos faltar roupa. Só que, irmãos, isso não é a plena verdade. Porque se a gente for olhar bem, muitas vezes nós vamos sentir falta de algo. É ou não é verdade? Às vezes nós estamos nessa terra aqui e estamos sentindo falta de algo nas nossas vidas. Então o sentido correto é: o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Ou seja, eu tendo algo que eu quero, o Senhor continua sendo meu pastor. Mas eu não tendo aquilo que eu quero ou aquilo que eu desejo, ele continua sendo o meu pastor. Ou seja, em nada me faltará. Na alegria ele não vai me faltar. Na tristeza ele não vai me faltar. Na abundância ele não vai me faltar. Mas na escassez também ele não vai me faltar. Ele é o meu pastor e em nada me faltará. E é ele, irmãos, que vai suprir a nossa real necessidade. Porque muitas vezes nós vamos pensar que porque nós não temos algo nas nossas vidas, às vezes nós pensamos: poxa, eu não tenho algo ali que eu queria ter, então tá me faltando algo. Então, irmãos, na verdade, se nós temos Jesus, nós temos tudo. Mas se nós não temos Jesus, na verdade nós não temos nada. Porque Jesus é que completa, Jesus é que satisfaz a nossa real necessidade. Não é uma necessidade ilusória, não é uma necessidade muitas vezes da nossa imaginação, não. A nossa real necessidade é Jesus que vai completar. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm muitas coisas materiais nessa vida, mas não tem Jesus. O contrário também é verdadeiro. Tem muitas pessoas que não têm muitas coisas materiais nessa vida, mas tem Jesus. Aí eu te pergunto, quem realmente é a pessoa completa? Aqueles que têm coisas materiais, mas não têm Jesus? Ou aqueles que muitas vezes não vai ter muitas coisas materiais, mas tem Jesus? Quem é a pessoa completa? É aquele que tem Jesus, né, irmãos? A palavra de Deus lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, até mostra ali sobre o rico e o Lázaro. O rico tinha tudo nessa terra, mas não tinha Jesus. Perdeu a salvação. Já Lázaro era um mendigo, não tinha muitos bens materiais nessa terra, mas tinha Deus. Tinha fé em Deus. Quem foi salvo? Quem realmente tinha a vida abundante? Quem realmente foi salvo e experimentou da vida abundante por toda a eternidade? É certo que nessa terra, o mendigo sentia falta de muitas coisas, irmãos. Mas Deus completava a essência dele, porque ele recebeu a salvação. Nós não sabemos o motivo, né, que o mendigo passou por muitas dificuldades nessa terra. A Bíblia não fala.
Mas de uma coisa nós tivemos ali certeza quando nós lemos o livro de Lucas. Ele é que era uma criatura completa porque ele tinha Jesus. E com Jesus ele tinha a salvação. Amém? Então aqui, irmãos, continuando aqui, olha só. Agora eu vou ler até o versículo 4 para os irmãos entenderem algo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora olha o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa. Do versículo 1 até o versículo 3, está falando que é Deus que está nos guiando, né? Aqui é Deus nos guiando. Aqui é Deus nos direcionando, do versículo 1 até o 3. Olha só, ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar, né? Ele nos faz deitar em verdes pastos e guia-nos mansamente a águas tranquilas. Aqui no versículo 3, irmãos, fala que ele refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Então até aqui é Deus nos guiando. Agora repare bem o versículo 4. Deixa eu só conferir uma questão aqui, irmãos. Glória a Deus. A internet deu uma caída aqui de novo, né? Misericórdia, irmãos. Nossa missionária Osmarina está aí também, né? Irmãos, a internet tá dando uma pequena cortada a internet, mas não saia daí não, viu? Que é só alguns picozinhos que está dando nessa época de ano, né? Chuva. Mas em nome de Jesus vai dar certo aqui, irmãos. Então, olha só, vamos aqui de novo. Então, do versículo 1 ao 3, é Deus nos guiando. Agora, veja que no versículo 4 diz assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Então, veja, irmãos, quando Deus nos guia, ele nos guia para o caminho correto. Ele nos guia mansamente para veredas de justiça, para pastos verdejantes. Ele refrigera a nossa alma, ele nos guia para o lugar certo. Agora aqui veja que não é mais Deus nos guiando. Aqui no versículo 4 é o homem andando por ele mesmo. Olha só, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Então veja, irmãos, muitas vezes quando Deus está nos guiando, nós estamos no caminho correto. Nós estamos sendo guiados pelo caminho correto. Mas quando somos nós que vamos com os nossos próprios passos, muitas vezes nós vamos andar pelo vale da sombra e da morte. Porque quando nós tomamos as nossas decisões sem sermos guiados por Deus, nós podemos ir para o caminho errado e escolher errado. Mas ainda assim, irmãos, ainda que nós andarmos pelo vale da sombra e da morte, Deus, ele vai nos dar livramento, ele vai nos proteger se nós mantivermos a nossa fé nele. Então isso significa que muitas vezes nas nossas vidas, nós vamos tomar decisões erradas. Nós vamos fazer escolhas erradas, mas se nós mantivermos a nossa fé em Deus, ele vai nos livrar, ainda que nós andemos pelo vale da sombra e da morte. Amém, irmãos? Só essa situação do Salmos 23 que eu acho interessante, né? Que eu quis trazer aqui para os irmãos. Outra coisa que eu destaquei também, ó. Quando encontramos Jesus, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Deus nos ensina a viver de verdade e a fazer as escolhas certas e a trilhar o caminho certo também. Olha o que a palavra de Deus diz nesse versículo que é muito famoso, João 14,6, né? Diz assim, ó, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho certo. Jesus, ele é a verdade e essa verdade nos leva à vida. Nós podemos dizer que Jesus, ele é a verdade e Jesus, ele é a vida. Então Jesus, ele é vida de verdade, irmãos. Assim como ele é a verdade e ele é a vida, ele é vida de verdade, irmãos. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Só ele pode nos guiar para o caminho certo. Essa é a vida, a característica da vida com abundância também. Uma das características da vida com abundância é saber trilhar o caminho correto. É saber fazer as coisas certas, irmãos.
é ser guiado por Deus para o caminho certo. Por isso que no mundão nós não temos vida com abundância. Porque no mundão nós estamos trilhando o caminho errado. Fazendo escolhas erradas, tomando decisões erradas e indo para o lado errado, irmãos. Então não podemos dizer que nós temos vida com abundância no mundão. Se alguém perguntar, pastor William, o ímpio tem vida com abundância? Porque o ímpio se diverte tanto? Não tem, porque ele está indo para o caminho errado. Pastor William, é o rico que tem vida com abundância? Depende. Se o rico tiver fé em Jesus, podemos dizer que ele tem vida com abundância. Mas se o rico não tiver uma comunhão com Cristo, irmãos, ele não tem vida com abundância. Vida com abundância é uma vida de comunhão com Deus. Amém? Dito isso, já podemos avançar para o subtópico 2. Deixa eu tomar um chazinho aqui, né? Subtópico 2. A fonte de vida abundância. Os irmãos leiam João 10, viu, irmãos? João 10 é o texto básico aqui da nossa lição. A fonte de vida abundante. Nos versículos 8 e 10 de João 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele. Identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida. O plano de Deus para nós, Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Nossa irmã Jussi Santos, né, está aí também. Deus abençoe a irmã Jussi em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Então olha só, irmãos, lá no capítulo 10 de João, vai falar ali, né? Jesus ele identifica todos aqueles que vieram antes dele como salteadores, como ladrões, como mercenários. Tem um versículo muito famoso que nós citamos sempre, que diz assim, né? O ladrão não vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Quando nós falamos ali de matar, roubar e destruir, nós usamos muito isso para o diabo, né? Que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Nós podemos usar assim para o diabo também, porque realmente o diabo ele mata os sonhos. O diabo ele destrói vidas, destrói famílias, né? O diabo ele rouba, né? Ele rouba almas. Então, irmãos, o diabo ele também veio para matar, roubar e destruir. Mas lá no contexto de João 10, está falando dos mercenários, salteadores, ladrões. Esses ladrões, salteadores e mercenários, Deus está falando ali de falsos pastores, de falsos profetas e de falsos mestres. Então quem vem também para matar, roubar e destruir são os falsos pastores, são os falsos profetas, são os falsos mestres, irmãos. Eles querem roubar a lã das ovelhas. Hoje em dia muitos enganam, muitos usam o nome de Deus, muitos citam o evangelho, até pregam o evangelho, até pregam a Bíblia, mas é para extorquir as pessoas. É para muitas vezes se apossar do dízimo, das ofertas, do dinheiro, das vidas, das lãs das ovelhas, né? Então veja que Jesus, ele identifica essas pessoas como ladrões que veio para matar, roubar e destruir. Todos que não vêm pregando a palavra de Deus com sinceridade, com verdade, irmãos, são ladrões, mercenários e salteadores. Eles vêm para roubar as ovelhas, irmãos. Mas a Bíblia fala que o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas e as ovelhas não são arrebatadas das mãos de Jesus Cristo. Por isso a importância de nós sempre buscarmos a verdade, buscarmos a palavra de Deus, aprender mais, cada vez mais da palavra de Deus. Porque pessoas que ouvem falsos mestres, falsos pastores e falsos profetas, essas pessoas não vão ter a vida com abundância. Na verdade, essas pessoas vão morrer espiritualmente. No lugar de experimentar a vida com abundância, essas pessoas vão experimentar a morte. A morte espiritual.
Porque os salteadores vêm para matar, as pessoas morrem espiritualmente. Tem muitas pessoas que estão mortas espirituais porque no lugar de estar procurando a verdade da palavra de Deus, o ensinamento da palavra, muitas vezes só correm atrás de profecias, de revelações, de querer saber o que vai acontecer no futuro, de querer ouvir palavras agradáveis, palavras muitas vezes que vão agradar o coração, que vão agradar o ego. Aí essas pessoas procuram falsos pastores que vão falar aquilo que elas querem ouvir. Não é aquilo que elas precisam ouvir, mas é aquilo que elas querem ouvir. E consequentemente essas vidas não vão ter vida, essas vidas, irmãos, essas almas não vão ter vida, não vão experimentar, desfrutar da vida com abundância. Pelo contrário, experimentarão fatalmente a morte espiritual. Então tenha cuidado com o ladrão, tenha cuidado com o salteador, irmãos. Porque esses aí não trazem a vida de verdade, a vida que Jesus Cristo tem para todos nós. Amém? A palavra de Deus, sim, é vida e é vida de verdade. Irmãos, para começar a explicar também o que é vida com abundância, eu vou ler aqui uma explicação que tem na minha revista e os irmãos prestem atenção. Olha só. Diferentemente da vida que o mundo promete como ilusão, a vida abundante que o Senhor Jesus nos promete tem a ver com alegria, com a disposição de cultivar a gratidão pelo que Deus faz, experimentar uma vida cheia do Espírito de Deus por meio de sua presença, mediante uma vida de oração. É uma vida de profundidade com Deus por meio de Jesus. Deu para entender? A vida com abundância é uma vida abundante espiritualmente acima de tudo. Porque, irmãos, preste atenção, nós somos espírito, alma e corpo. A vida com abundância que Jesus nos promete é uma vida que vai suprir todas as necessidades nessas áreas. Todas as nossas necessidades, irmãos, na área espiritual, mas também na área física, na área material. Porque nós somos espírito, alma e corpo. A vida com abundância promete que Jesus ele vai suprir, vai preencher as lacunas em todas essas áreas. Espírito, alma e corpo, irmãos. Essa é a vida com abundância. A vida com abundância, se a gente for olhar lá no grego também, João 10, abundância ali significa algo que excede, é algo que ultrapassa. Por exemplo, você tem uma necessidade, ali não está dizendo que Jesus vai só suprir essa necessidade sua, não. Além de suprir essa necessidade sua, Jesus ele vai exceder. Ele vai suprir e ainda vai exceder, irmãos. Ou seja, ele vai ultrapassar das suas necessidades. Ele vai suprir as suas necessidades em excesso, ultrapassando as suas necessidades. Você vai ter vida para você e ainda você vai ter vida, irmãos, para levar para outras pessoas também. Essa é a vida com abundância. É a vida que excede, é a vida em excesso. Imagine você estar precisando de algo, irmãos. Deus, ele faz transbordar. Ele não apenas te dá aquele algo, ele faz transbordar. O exemplo aqui da mulher, né? A mulher que estava ali no poço de Jacó. Aquela mulher estava com sede. Jesus, ele não prometeu só saciar a sede daquela mulher. Ele prometeu que aquela mulher, ela teria dentro dela uma fonte de águas vivas que jorraria para a vida eterna. Ou seja, além daquela mulher ter a sede saciada, ela ainda ia ter dentro dela uma fonte de águas vivas, que ia jorrar para a vida eterna. Ou seja, ela ia ter vida e vida com abundância, irmãos. Não somente para ela, mas também para compartilhar. Aonde ela fosse, ela ia levar alegria. Aonde ela fosse, ela ia levar a presença do Espírito Santo. Aonde ela fosse, ela ia levar a água da vida. Essa é a vida com abundância. A vida com abundância não é só bênção para você. A vida com abundância é bênção para você e você vai ser tão abençoado que você vai poder compartilhar essas bênçãos também. Porque a vontade de Deus não é só que nós sejamos abençoados. A vontade de Deus, irmãos, é que nós sejamos abençoadores. Essa é a vida com abundância. É algo que sobra, é algo que excede, é algo que transborda. Deu para entender, irmãos? Porque às vezes a gente pensa, né? A vida com abundância é só Jesus suprir minhas necessidades. Não. Além de suprir suas necessidades, vai
transbordar bênçãos na sua vida. Esse é o significado de uma vida abundante. Amém, irmãos? Dito isso, nós já podemos aqui avançar e nós vamos aqui para o subtópico 3 que diz: a fonte de amor. Aqui diz: a relação com suas ovelhas é baseada no amor que pode ser testemunhado no relacionamento de nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Então, quem é a fonte dessa vida abundante? Todos nós sabemos, né? Que a fonte dessa vida é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E por que Jesus ele é a fonte dessa vida? Jesus ele é a fonte dessa vida porque ele é o nosso Criador. A Bíblia fala, né? No início era o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é o nosso Criador. Se ele é o nosso Criador, ele é a fonte de toda vida. Ele é a fonte da nossa vida e ele é a fonte da vida abundante também. Então, o que isso significa? Então não adianta, irmãos, a gente procurar a vida abundante no mundo. Não adianta a gente procurar vida abundante nos amigos. Não adianta a gente procurar a vida abundante só nos nossos relacionamentos humanos. Não adianta a gente procurar a vida abundante nas festas, nos divertimentos, nas farras deste mundo, irmãos. Nas coisas materiais, não adianta. Porque essa não é a fonte da vida abundante. A fonte da vida abundante é Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, infelizmente, né, nós vivemos num mundo materialista, num mundo humanista, onde o ser humano é colocado no centro de tudo, onde o humanismo é colocado no centro, o materialismo muitas vezes é colocado no centro. E às vezes nós não temos o mesmo esforço para buscar a vida espiritual. Às vezes nós não nos esforçamos, né, da mesma maneira que nós nos esforçamos para buscar as coisas materiais. Às vezes nós não nos esforçamos da mesma maneira para buscar as coisas espirituais. Às vezes nos esforçamos muito pelas coisas terrenas, pelas coisas passageiras, pelas coisas materiais, mas muitas vezes não temos o mesmo esforço para buscar a vida espiritual, para buscar pelo nosso lado espiritual também, para buscar pela comunhão com o Senhor, né? Se a gente for nos examinar mesmo profundamente, a gente se esforça muito, a gente precisa do ganha-pão, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa de trabalhar. Então nós nos esforçamos muito para trabalhar, para correr atrás do pão de cada dia, mas às vezes não temos o mesmo esforço para a nossa vida espiritual. Por isso que muitas vezes nós deixamos de desfrutar a vida com abundância, irmãos. Às vezes até desfrutamos da vida, às vezes até desfrutamos de algumas bênçãos de Deus, mas muitas vezes deixamos de desfrutar a vida com abundância, a vida transbordante. Por quê? Porque nós não nos dedicamos tanto à vida espiritual como nos dedicamos à vida material, né? A vida terrena, a vida passageira. Então saiba que com Deus é assim, irmãos. Com Deus, quanto mais nós buscamos, mais Ele tem para dar. Você sabia disso? Deus ele é uma fonte inesgotável de bênção, irmãos. Quanto mais nós buscarmos, mais Ele vai nos dar, irmãos. Nunca vai faltar. É igual o azeite da viúva ali que foi multiplicado, né? Enquanto tinha vaso, irmãos, ali, enquanto tinha vasilhas, Deus ele tinha ali azeite, né? Para multiplicar. Deus só parou de multiplicar o azeite quando acabou ali as vasilhas. Ou seja, quando acabou os recursos humanos. Então não foi Deus que faltou ali. O que faltou foi os recursos humanos. Irmãos, não é Deus que falta nas nossas vidas. Não é as bênçãos de Deus que faltam nas nossas vidas. Muitas vezes o que falta são os nossos recursos para buscar Ele. Às vezes nos sentimos fracos, né? Às vezes nos sentimos desanimados, não buscamos tanto. Mas quanto mais nós buscarmos a Deus, mais Ele tem vida abundante para as nossas vidas. Amém? Agora vamos para o tópico 2, irmãos. A vida abundante. O conceito de vida abundante. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor
preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. Então nós já comentamos sobre isso, né? A questão do espírito, da alma e do corpo. Deus, ele vai suprindo, irmãos, todas as nossas necessidades. Eu não vou dizer que é de uma vez. Eu não vou dizer, irmãos, não vou te enganar aqui e dizer que é de uma vez. Eu aceitei Jesus, agora pronto, agora tudo vai dar certo. Não, irmãos. Eu costumo dizer que é progressivamente. É progressivamente. Cada vez mais, quanto mais nós caminhamos na presença de Deus, mais a nossa vida vai entrando nos eixos. Irmãos, a nossa vida vai entrando nos eixos. A nossa vida vai entrando no rumo. É algo progressivo. Ou seja, hoje você é mais abençoado do que ontem. Amanhã você vai ser mais abençoado do que hoje. A Bíblia fala que o crente, ele não tem que sair correndo atrás de bênção, não, irmãos. A Bíblia não ensina que o crente tem que sair correndo atrás de bênção, não. A Bíblia ensina que é as bênçãos que seguem o cristão e alcançam o cristão. Tem lá em Deuteronômio, irmãos. Diz que se nós obedecermos a Deus, a palavra do Senhor, todas as bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. Mas se nós não obedecermos, o que vai nos seguir e nos alcançar não são as bênçãos. O que vai nos seguir e nos alcançar é a maldição, irmãos. A maldição do pecado é que vai nos seguir e nos alcançar. Então veja, o crente não tem que correr atrás de bênção. É a bênção que segue o crente e é a bênção que alcança o crente. Essa é a vida com a abundância também. A vida com a abundância é algo progressivo. Você vai experimentando dia após dia. E na eternidade você vai experimentar para sempre. Amém? Cumprimentar aqui nossa missionária Rita também, que está aí também, né? Deus abençoe missionária Rita, em nome de Jesus. E já que nós estamos falando de vida, eu quero ler aqui mais um texto da palavra de Deus para os irmãos. Esse texto está em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Olha o que diz aqui, irmãos. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E que vida é essa? É a vida abundante, né? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida abundante. Quem não tem o Filho, não tem a vida, irmãos. Essa que é a verdade. Por isso que eu digo, não adianta estar no mundão, cheio de dinheiro, cheio de sucesso, cheio de fama, se não tiver o Filho. Se não tiver o Filho, não tem vida com abundância. Pode ter dinheiro com abundância, pode ter fama com abundância, pode fazer sucesso com abundância neste mundo, mas não tem a vida abundante, irmãos. Quando eu me converti ao Senhor, né? Ali no Facebook, aí eu fiz um álbum para quando eu me converti, né? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, aí eu fiz um álbum de foto ali, onde eu guardo ali todas as minhas lembranças, né? Essa é a vantagem ali da internet, né? A vantagem da internet é que não tem o perigo da gente sumir as fotos, né? Fica guardado ali. Então, irmãos, eu comecei a fazer um álbum de foto. E ali eu tava querendo, a internet, ali no Facebook, ele pede, né, para colocar o nome do álbum. E ali eu pensando no nome, eu pensei, rapaz, agora eu estou na presença de Jesus, né? Eu e minha família. Aí eu pensei, e com Jesus é bem melhor. Aí foi este o nome que eu coloquei ali no álbum. Com Jesus é bem melhor. E não é verdade, irmãos? Com Jesus não é bem melhor? Pastor William, mas por que muitas vezes tem crente que vive uma vida totalmente sofrida, uma vida triste, uma vida miserável, uma vida na miséria? Irmãos, eu entendo o seguinte, os princípios são para serem seguidos. Quando a gente obedece o princípio, nós somos abençoados pelo princípio. Quando nós ferimos o princípio, nós somos feridos pelo princípio. Tem muitas vidas que até conhecem a palavra, mas não seguem os princípios. Eu entendo que quando nós vamos seguindo os princípios, pode até demorar, mas a nossa vida vai entrando nos eixos. Nós vamos aprendendo a ter uma vida controlada, uma vida equilibrada e uma vida abençoada. É um processo progressivo, mas que chega na vida de todo crente. Amém? Dito isso, podemos avançar e nós vamos aqui para o subtópico 2. Subtópico 2 do tópico 2. Vamos lá. A vida abundante também influencia a família. Tá vendo? Se você tem uma vida abundante, isso vai influenciar na sua família também. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão,
o carcereiro, apavorado, perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo. De modo que o apóstolo Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Assim aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange os nossos familiares. Irmãos, eu entendo, nós temos que entender esse texto direito, né? Senão nós vamos pensar assim: então quer dizer que se eu tiver uma vida abundante, se eu crer em Jesus, isso já vai espalhar para toda a minha família? Irmãos, automaticamente já vai espalhar para toda a minha família? Não. Nós temos que entender isso direito. Aqui está falando do exemplo. Eu entendo que aqui está falando do exemplo. Aqui está falando da influência. Aqui o apóstolo Paulo estava querendo dizer o seguinte: se você crê em Jesus, o apóstolo Paulo ele estava supondo que se o carcereiro cresce em Jesus, o carcereiro ia seguir os ensinamentos de Jesus. E a partir do momento que o carcereiro seguisse os ensinamentos de Jesus, ele ia ser o quê? Exemplo para a família dele. Ele ia influenciar a família dele. E aí é a hora que ele fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, o apóstolo Paulo estava querendo dizer o seguinte: crê em Jesus, siga os princípios de Jesus, siga a palavra de Deus, seja exemplo, seja influência na sua família, e aí você vai ganhar os seus também. Porque, irmãos, não é só a gente crer em Jesus que automaticamente a nossa família vai estar salva. Não é isso que a palavra está dizendo. Quero até ler um trecho aqui dessa passagem para os irmãos entenderem algo muito importante. Olha só, Atos 16, 31 e 32. Olha o que vai dizer aqui, ó. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Versículo 32 diz: e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Pegou aqui o segredo do negócio, irmãos? Pegou aqui o mistério do negócio? Tá falando o seguinte: o carcereiro, ele creu em Jesus. Agora, olha só o versículo 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Ou seja, irmãos, além do carcereiro ouvir a pregação da palavra, ele tinha também o papel de pregar para a sua família. Então veja que não é só porque o carcereiro creu, toda a sua casa ia ser salva, não. O carcereiro creu e ele começou a pregar. Ele começou a dar exemplo. Ele começou a influenciar. É assim que nós vamos também ser usados para salvar a nossa família, irmãos. Além de crer, nós vamos ensinar, nós vamos pregar, nós vamos dar o exemplo, nós vamos influenciar. Nós vamos seguir os princípios de Deus. Porque se a gente não seguir os princípios de Deus, os nossos familiares vão olhar para nós e vão falar assim: ué, mas ele diz que é crente. Mas ele diz que é crente, mas continua mentindo. Ele diz que é crente, mas continua no engano. Ele diz que é crente, mas continua pecando, continua no mundão. E aí não vai adiantar de nada, né, irmãos? Agora, se nós praticarmos a palavra, nós vamos ter autoridade para pregar também. Os nossos familiares vão querer até mesmo pegar conselhos conosco. As pessoas vão olhar para você e falar: não, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali faz as coisas certas, ali tem vida com Deus. Então, quando eu precisar de algo, de algum conselho, eu vou me aconselhar com eles. Eu vou ouvir o conselho deles, dele ou dela, né? Vou ouvir o conselho, vou pedir oração para eles. Por quê? Porque você vai estar dando o exemplo. Essa é a melhor maneira de ganhar a nossa família. Antes de pregar aos ouvidos, nós pregamos aos olhos, porque as pessoas sempre vão ver o que nós estamos fazendo. Nossa irmã Francisca Maria, né, está aí também. Deus abençoe a irmã Francisca, irmão Francis, seu filho, né, seu filhinho também. Deus abençoe. Deus abençoe toda a família em nome de Jesus. Temos alguns irmãos ausentes hoje, né, no estudo bíblico. Fim de ano é assim, né, todo mundo viaja. Muitas pessoas, né, viajando, outros visitando a família, outros fazendo aí os seus afazeres, sua correria de fim de ano. Mas, irmãos, nós vamos aqui, né, terminar nossa missão do estudo bíblico em nome de Jesus. Quem não assistiu hoje, em nome de Jesus, assista outro dia para receber as bênçãos do Senhor. Subtópico 3. Subtópico 3. Diversas bênçãos provenientes da vida abundante.
Quando passamos a ter um relacionamento pleno em Cristo e por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. A prática do amor, a vida em unidade, o cultivo da esperança, a perseverança na paciência. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. Então aquilo que nós falamos, né, irmãos? A vida sem Jesus, a vida no mundão, a vida deste mundo é uma vida vazia. Agora, com Jesus Cristo, é uma vida que vai cada vez mais preenchendo todas as lacunas que tem na nossa vida. Todos os espaços, todo o vazio que tem na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas emoções. Nós começamos a desfrutar da paz, da tranquilidade nas decisões. Nós começamos a aprender a ter mais esperança, a sermos mais felizes, mais alegres, a desfrutar da comunhão. Aprendemos a ter também perseverança e ter paciência. Já viu que o crente mesmo, que está ali firmado na rocha, o crente nunca desiste, irmãos? Já percebeu isso? Quantas pessoas no mundo não perdem a esperança? Às vezes desiste dos seus sonhos. Às vezes desiste de viver. Às vezes desiste até de viver, né? Até dar cabo da sua própria vida. Eu estava vendo do Natal para cá, esse fim de ano, né? Esse mês de dezembro. E do Natal para cá, até antes do Natal um pouco, quantas tragédias não está acontecendo, né, irmãos? Quantas tragédias, quantas coisas ruins. Quem está em crise, quem tem a vida abundância, tem uma vida protegida por Deus também. É uma vida cheia de bênção e é uma vida cheia de alegria. Essa alegria não é a alegria humana, não é a alegria do homem. Essa alegria é a alegria de Deus, irmãos. Vamos falar dessa alegria já no próximo tópico aqui? Vamos falar dessa alegria e já vou colocar na tela aí para os irmãos. Olha só, o que identifica a vida abundante? A alegria do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, exortando: regozijai-vos sempre. No Antigo Testamento, Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheio de vigor. Isso é vida abundante. A alegria, irmãos. Uma das características de quem tem a vida, quem está usufruindo da vida abundante, é ter alegria. Mas como eu falei, não é a alegria do mundo, né? Aquela alegria ilusória, aquela alegria passageira. Não é a alegria humana, não. É a alegria de Deus. É a própria alegria de Deus. A Bíblia não fala que a alegria do Senhor é que é a nossa força? Prestou atenção? A alegria do Senhor é que é a nossa força. Não está dizendo que é a alegria do homem. Não está dizendo que é a alegria do ser humano. Não está dizendo que é a minha alegria, a sua alegria. Não, está falando a alegria do Senhor. A alegria é um fruto do Espírito. A alegria, irmãos, de Deus não depende da situação. A alegria de Deus não depende de algo. A alegria de Deus depende de alguém. E esse alguém é Jesus. Quem tem Jesus tem alegria. Irmãos, essa é a verdadeira alegria. Independente da situação. Não depende da situação. A alegria de Deus e a paz de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. Repara que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia também diz que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então é a alegria dele que ele coloca dentro de nós. É a paz dele que ele coloca dentro de nós. Por isso que é algo que nós não conseguimos entender. Todos nós podemos passar por momentos de tristezas, mas viver uma vida triste, irmãos, isso não está certo para o cristão. Viver uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida depressiva, irmãos, uma vida o tempo todo ali tribulada, sofrendo, não é o normal para o cristão. O normal para o cristão é passar sim por momentos de tristeza, mas, irmãos, é sempre se alegrar no Senhor. Apóstolo Paulo, ele falou: regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Outra vez eu digo, alegrai-vos.
Essa alegria é no Senhor. E aqui diz que a alegria é um bom remédio. Fala lá em Provérbios, né? Fala que a alegria é um bom remédio. Lá em Provérbios 17, versículo 22. E aí eu quero ler também outro Provérbios. Já estamos encaminhando para o fim, irmãos. Mas eu quero ler outro Provérbios também que está em Provérbios 15, versículo 13. Olha o que diz aqui. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ou seja, o coração alegre até melhora a nossa aparência, né? Tem muitas mulheres, principalmente as mulheres, o homem é meio desleixado, não é verdade, irmãos? O homem é meio desleixado, mas o homem também cuida, né, da aparência. Mas a mulher tem um cuidado a mais com a aparência. E às vezes a mulher, irmãos, se esforça tanto, né, para ter uma pele jovem, uma pele bonita, uma aparência bonita, irmãos. Sabe qual é o melhor remédio para a pele? É um coração alegre, é um coração em paz, é um coração feliz. O coração feliz vai refletir no seu rosto. O brilho do Espírito Santo, irmãos, vai refletir no seu rosto. Vai melhorar até a sua aparência, vai melhorar a sua fisionomia, vai melhorar a sua pele. O cristão alegre, ele exala a alegria. Você olha para ele, você já se alegra também. Você já se anima também, porque você vê que ele é uma pessoa alegre. Agora a pessoa, irmãos, que está o tempo todo ali, muitas vezes ali magoada, muitas vezes ali com raiva de alguma coisa, né? Que está ali com ira, ou desanimada, ou pessoa sem esperança. Você olha na fisionomia, a pessoa vai estar sempre abatida. A pessoa vai estar sempre ali com a fisionomia pesada. É ou não é verdade? Então o melhor remédio, irmãos, para a nossa saúde, para a saúde do nosso corpo também é a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Amém? Dito isso, nós já vamos aqui para o subtópico 2, para estarmos encaminhando para o final. Na vida abundante, gratidão por tudo, né? Outra característica da vida abundante. Uma característica é ser alegre. Outra característica é ser grato. É ter o coração grato. A Bíblia fala, em tudo dai graças. Quando fala em tudo, é em tudo mesmo. Em tudo dai graças, irmãos. Porque essa é a vontade do Senhor. Por que nós temos que dar graça em tudo? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não estou dizendo que você vai agradecer a miséria, agradecer um filho nas drogas, não é isso. Você vai agradecer a Deus por saber que Ele está no controle de tudo e a gratidão significa confiança. Confiança, submissão e humildade. Essa é a gratidão. Mesmo muitas vezes você passando por um momento difícil, você vai ser submisso, você vai ser confiante e você vai continuar humilde. Essa é a gratidão que a Bíblia ensina. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo o que Deus tem feito de bom por nós. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graças em tudo. Amém, irmãos? Dito isso, irmãos, já vamos passar aqui para o último tópico. O último tópico já está aí na sua tela, que diz: vida no Espírito, vida de oração. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Então é preciso ser cheio do Espírito Santo e andar nele para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Então aqui está o segredo de tudo. Até agora você me ouviu falar de vida abundante. Como desfrutar dessa vida? Somente através do cultivo cultivar uma vida espiritual, irmãos. Cultivar uma vida espiritual. É como realmente é uma plantação. A plantação você planta, a plantação... Primeiro você prepara o terreno, né? O terreno é o seu coração. Você prepara o terreno, você limpa o terreno, porque nós temos que limpar o nosso coração. Aí você toma posse ali da semente, né? Você lança a semente é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus vai germinar no nosso coração. E aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que cuidar, nós temos que adubar, nós temos que tratar, nós temos que continuar limpando. Não é só limpar uma vez, é continuar limpando.
regando com a água da vida, que é a palavra de Deus, cuidando dessa semente. Então é um cultivo, realmente é um cultivo. A planta você só não joga lá, você não joga uma semente para lá, larga de qualquer jeito e pronto, não, irmãos. Você tem que cuidar, cultivar uma vida espiritual. Por isso que é importante a oração, é importante o jejum, é importante a comunhão, frequentar os cultos, frequentar uma igreja, ler a Bíblia. O crente que não lê a Bíblia não tem uma vida abundante. O crente que não estuda a Bíblia não tem uma vida abundante. Crente que não ora não tem uma vida abundante. Crente que não tem comunhão com Deus não tem vida abundante. Às vezes a pessoa está só correndo atrás de bênção. Vai para a igreja atrás de bênção. Quer receber a oração para receber bênção. Quer que os outros orem só para receber bênção, né? Às vezes até vai para os cultos, mas é só porque quer bênção. Isso não é vida abundante. Vida abundante é uma vida de comunhão. É uma vida de cultivo espiritual. Quer ver uma coisa? Para não ficar aqui nas minhas palavras, eu vou ler aqui com vocês o último versículo dessa noite. Olha só. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Olha o que diz. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, olha só a semeadura aí. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá, ceifará, né? A corrupção. Mas o que semeia no Espírito, Espírito com letra maiúscula, porque é o Espírito de Deus, né? Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, a vida abundante. Tá vendo, irmãos? Que é necessário semear, que é necessário plantar e que é necessário... Não sei se eu tinha colocado o versículo aí para os irmãos, não sei se eu coloquei, né? Se eu não coloquei, vou colocar aqui rapidamente de novo, que eu acho que eu não tinha colocado, não. Pera aí. Deixa eu colocar aqui o versículo, só para os irmãos conferirem aí. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Aqui fala de semear uma vida no Espírito. Se o homem semear na carne, da carne colherá a destruição, a corrupção. Mas se ele semear no Espírito ele colherá essa vida e essa vida com abundância, irmãos. Então é necessário sim uma disciplina espiritual. Não adianta. Crente pode ir na igreja, irmãos, pode ir toda semana na igreja. Mas se não tiver uma vida de estudo da palavra, se não tiver uma vida de leitura da Bíblia, se não tiver uma vida de oração, de consagração, de jejum, de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, ele está como se estivesse nadando, né? Mas no final vai morrer na praia. É como se estivesse nadando para morrer na praia, irmãos. Não adianta, é necessário uma disciplina espiritual. Às vezes a pessoa pensa, pastor, mas eu já estou indo na igreja ali, indo para alguns cultos, estou ali ofertando, estou dando meu dízimo. Não, irmãos, é muito mais do que isso. A vida abundante é uma vida com Deus. É uma vida de prazer, de satisfação, de gozo no Senhor. Essa é uma vida abundante. Amém? Dito isso, já podemos ir para a conclusão e nós já vamos estar encerrando a aula de hoje. Conclusão diz: o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com nosso Senhor. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Prestou atenção? Salvador e Senhor. Jesus, Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. Não tem como Ele ser Salvador de quem Ele não é Senhor. Jesus certa vez falou: por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Amém? Então, para termos essa vida com abundância, somente se nós desenvolvermos um relacionamento pessoal com o nosso Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus te dê uma vida com abundância. Essa foi a nossa aula de hoje, irmãos. E na próxima quinta-feira, viu, irmãos? Não vai ser na terça. Terça-feira vai ser o culto da virada e você já se sinta convidado para o culto da virada. Vai ser uma bênção de Deus, amém? Lá no Ministério Segundo o Coração de Deus. Então, terça-feira, culto da virada e quinta-feira, a última aula desse quarto trimestre de 2024, amém?
Vamos sortear uns brindes e nós cremos que vai ser uma bênção do Senhor. A última aula tem como tema: as promessas de Deus são infalíveis. Essa é a última aula. Amém, irmãos? Você que sempre está aí acompanhando o estudo, sinta-se um bem-aventurado. Sinta-se como alguém que tem vida e vida com abundância. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Deus abençoe, a sua virada de anos, o restinho de ano, irmãos? Deus abençoe a virada de ano da sua vida, da sua família também. Que Deus conceda vida e vida com abundância, não somente para você, mas também para toda a sua família. Amém? Glória a Deus? Então que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém, todos digitem, Amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Sendo assim quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará.